O tutorial de hoje é uma make inspirada no maquiador top das galáxias, o maquiador Guilherme Nogueira. É um semi-cut crease em tom de laranja, que imita o pôr do sol, amarelo fazendo o degradê do amarelo para o laranja, imitando o pôr do sol. Inicio retirando os vínculos da pálpebra, logo em sequência eu venho com a sombra Light Gold cintilante da Contém Grama, e vou aplicando abaixo da sobrancelha ali por todo o ponto alto, dando uma esfumadinha geral. Logo em sequência, já venho com o pincel Austin 35 da Dye Makeup, com a sombra laranja da paletinha de CD da Catarina Hill, essa é a primeira versão. E deposito ali no centro do olho, e vou levando para as laterais, depositando, intensificando a cor da sombra aos poucos. Com muita calma, vou construindo a intensidade da cor. E vou esfumando as bordinhas, tirando toda e qualquer marcação, levando essa sombra até bem próximo ali, bem rente à sobrancelha. Fazendo a transição entre a sombra anterior que eu apliquei para iluminar. Venho dando a esfumadinha geral, certificando que tá tudo certinho. Agora, em sequência, com a paleta da Beauty Glazed, eu estou aplicando a sombra laranja, porém um tom de laranja mais frio. Eu aplico essa sombra um pouco abaixo da primeira. Inicio novamente pelo centro do olho e vou para as laterais. E estou utilizando o pincel da Make One. Esse é um pincelzinho de cerda sintética que é muito parecido com o O136 da Dye Makeup. Porém, ele é bem mais barato, ele custa em torno de R$7 aqui na minha região. E vou aplicando essa sombra, construindo a intensidade da cor, esfumando, fazendo a transição entre a cor anterior. Ainda com a paletinha da Beauty Glazed, agora eu estou aplicando uma sombra, um tom de marrom, só que um marrom mais frio, um marrom mais fechado. Estou utilizando o pincel 232, ou 232 da Forenza Life. Ele é um pincelzinho mais de precisão, bem pequeno, como se fosse o O132 da Dye Makeup. É bem similar, bem parecido os dois. Vou intensificando essa sombra logo abaixo da segunda sombra ali. Nessa hora eu tive um pouco de dificuldade de intensificar essa cor, fazer com que ela pigmentasse bem, devido às duas camadas de sombra anterior. Mas com muita paciência e calma, eu fui tirando ali a marcação, porque ela deu uma manchadinha. Aí voltei com os pincéis dos dois pincéis da sombra anterior e fui refazendo o degradê da sombra ali, a transição entre as cores, tirando toda a marcação. Infelizmente, eu perdi a parte em que eu fazia o recorte do semi-cut crease. Não salvou, eu fico muito triste por isso, mas eu resolvi gravar, editar e postar mesmo assim, devido, mesmo faltando um pedacinho do vídeo. No tutorial anterior, eu fiz a mesma modelo e eu fiz um semi-cut crease também. Caso vocês queiram, vocês podem estar revendo o tutorial anterior para poder não perder essa parte. Então, o que eu tô fazendo? Eu vim com a sombra laranja, mesma que eu utilizei no côncavo, e apliquei com um pincelzinho de esfumar, ali entrando rente aos cílios, fazendo a transição das cores. E agora com a paletona da Beauty Glazed, essa paleta também eu utilizei no vídeo anterior. Eu estou utilizando uma sombra amarelo, só que um amarelinho assim mais queimado. Eu estou dando nome às sombras, assim, tentando explicar a cor, porque infelizmente essas paletas, a da Beauty Glazed, a sombra não tem nome. Então, eu fico tentando explicar mais ou menos o tom que eu estou usando, mas eu acho que vocês dá para entender bem o tom aí, de acordo com vocês estão vendo no vídeo. Ele é um tom mais amarelo, um amarelo mais queimadinho.
Agora eu tô pegando um tom mais queimado ainda, é como se fosse aquele, só que um pouco mais escuro. Ele puxa mais pro mostarda. Seria um amarelinho mais mostardinha. Eu aplico na transição das duas cores, entre o laranjinha frio e o amarelo mais clarinho, fazendo o degradê e a transição das sombras. É interessante essa parte, porque fica mais fácil de você fazer a transição das cores, porque fazer a transição com sombras opacas é um pouquinho difícil, mas quando a gente usa tons próximos, igual vários tons de amarelo, eu usei 2 tons de amarelo e 1 de laranja, fica mais fácil da gente fazer o degradê das sombras. Aí eu tomo cuidado ali na parte do recorte, vou com muita calma, para poder não subir demais a sombra. Para fazer o delineado, eu estou utilizando o delineador da Colourpop. Ele é bem pretinho, eu tenho gostado bastante dele. Ele é o delineado que eu utilizo em atendimento, e tanto aqui nos tutoriais como nos atendimentos em modelo. E eu tenho gostado bastante desse produto. Eu utilizo ele diluído, eu aplico uma gotinha do diluidor da Ana Paula Marçal. Ele fica bem mais maleável, mais fácil de trabalhar, sem diluir não dá, porque de fábrica ele já vem um pouco mais sequinho. Então, sem diluir não dá para usar ele. Aí eu tô aplicando ele, traçando um traço rente aos cílios, ali normal, com esse pincel da Natura. Ele é um pincel de boca mesmo, mas eu gosto de usar ele para fazer delineado. Aí, agora na parte ali da divisa entre a parte de cima e a parte de baixo do olho, eu vou puxando um traço em direção ao final da sobrancelha. Vou com bastante calma, tá dando umas engarranchadas ali. Aí eu vou com a mão bem leve, porém firme ao mesmo tempo, e venho puxando a perninha do delineado. Depois disso, eu já venho puxando, acertando ali, encaixando as duas partes, e venho dando acabamento. Infelizmente, em algumas partes do vídeo tem uns ruídos, mas esse é o único horário que eu tinha para gravar o áudio, porque meu menino tava dormindo, porém os vizinhos não estão dormindo, né? Mas então, agora eu estou partindo para a fita de glitter. Eu estou utilizando o delineador de glitter da Fucalure. Esse é na cor 01 Pratinho. E vou aplicando ele, assim, dentro do delineado que eu apliquei anteriormente, do preto. Repare que eu tô aplicando ele em cima do preto para não engrossar demais. E também pro delineado de baixo já tá servindo como uma base, para o traço ficar um pouco mais certinho. Aí eu vou aplicando de início, não fica muito perfeito. Aí depois eu preencho, volto preenchendo as falhinhas que vai ficando. E acertando, deixando bem desenhadinho. Pigmentando bem, fazendo que o traço fique mais bonito e mais preenchido. Preciso ter mão leve e precisa ao mesmo tempo, e também paciência. E também tem que ter um pouquinho de cuidado, porque não pode abrir o olho antes do tempo, porque senão ele vai carimbar. Tem que esperar secar. Tracei o delineado acima do delineado que eu havia feito. E agora eu vou traçar também ali no recorte do cut crease. Aí eu vou fazendo a mesma coisa, porém minha mão atrapalhou um pouco na hora de gravar, acabou tampando. Mas dá pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Eu estou aplicando o glitter também no recorte. Como essa maquiagem é opaca, apesar de ter essas duas fitas de glitter, eu achei que ficou bacana, não achei que ficou pesado demais, devido não ter ela ser opaca no centro. Finalizei os olhos com máscara de cílios e apliquei também os cílios postiços. Esse é um cílios de mink do AliExpress.
E fiz a parte de baixo do olho, apliquei o lápis bege da Vult na linha d'água. E as mesmas sombras que eu usei no côncavo, eu vim fazendo degradê embaixo, refazendo ali. E depois apliquei máscara de cílios. O batom aplicado foi o 34 da Latica. E agora eu estou reaplicando o iluminador. Esse é o Light Gold da Forenza Life. Estou aplicando nos pontos que eu havia aplicado anteriormente. Esse foi o resultado final da maquiagem de hoje. Ela foi inspirada na maquiagem do Guilherme Nogueira, que também uma maquiadora da minha cidade reproduziu, a Samantha Togo. E eu me inspirei nos dois profissionais, e esse foi o resultado da maquiagem. Eu achei que ficou bacana. Essa maquiagem é uma proposta bem ousada, porém marcante ao mesmo tempo. Eu achei que super combinou com a modelo, eu achei que valorizou bastante o olhar dela, que ficou maravilhoso. Eu estou apaixonada com essa maquiagem e eu super usaria também, no caso precisasse, eu sair normalmente na rua com uma festa, num evento qualquer com a maquiagem dessa. Ela imita assim o pôr do sol, né, degradê do laranja para o amarelo. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixe sugestões aqui embaixo para os próximos vídeos. E logo mais eu estarei voltando trazendo mais vídeos para vocês. Um beijo e até a próxima.